Fala, Anderson. Beleza? Tudo certo E por aí, aí? Roger? Tudo certíssimo aí contigo. Bacana, maravilha. Onde é que você está falando hoje aí? Eu estou em Bucareste, na Romênia. Estou aqui faz um mês e meio, mais ou menos. Bacana. Segue a rotina então de trabalhos remotos. É isso aí, quase 3 anos agora, sempre trabalhando em diferentes lugares, em diferentes países, conforme surgem oportunidades, né? Show, show de bola. Então, nosso bate-papo hoje vai ser de bom proveito. Esse é um dos grandes temas aí que eu venho tratando, né? A questão da liberdade, do trabalho remoto, da possibilidade de trabalhar fora do modelo tradicional. Uhum. E fala um pouquinho para a gente como é que era a sua rotina antes disso. Você trabalhava em empresas? Qual que é a sua formação? Qual que é a sua área também? Só para dizer que eu venho acompanhando também tudo que tu vem postando e divulgando sobre esse modelo de trabalho, porque, enfim, eu sou uma pessoa que acredito muito nisso, acredito que existem diversas vantagens, tanto para quem trabalha, como para as empresas também, e eu acredito que esse é o futuro, especialmente na nossa área de tecnologia, que não existe nenhuma barreira mais para te estar trabalhando dentro de um escritório, alguma coisa assim, né? Mas para responder a tua pergunta, então, eu trabalho já há 20 anos na área de TI, como gerente de projetos, produtos e processos, ou alguma coisa entre essas coisas. Por quase 10 anos, os quase 10 últimos anos, eu trabalhei a maior parte do tempo como consultor, ou seja, por contrato em diferentes empresas, às vezes startups bem pequenas, às vezes multinacionais. E my background é na parte de ciência da computação, mas eu trabalho, como eu disse antes, mais especificamente na área de planejamento, gestão, processos, produto, etc. Então, nesses 3 últimos anos, na verdade, eu posso dizer até antes disso, eu comecei a trabalhar parte do tempo, vi que algumas empresas estavam trabalhando com pessoas remotas, o que significa que trabalho remoto e não precisa ir ao escritório, né? Então tu trabalha do teu computador, porque o que eu preciso entregar está no computador, e mesmo na minha parte, eu não sou desenvolvedor, não sou, mas ainda assim o que eu faço é interagir com outras pessoas e planejar, e isso eu consigo fazer, que nem a gente está conversando agora, eu consigo estar conversando com o meu time, conversando com outras pessoas online, não preciso estar no mesmo lugar fisicamente, né? Então, eu comecei a trabalhar parte do tempo com algumas empresas do exterior, assim, parte do tempo eu trabalho em escritórios e parte do tempo remoto. Em algum momento eu disse, poxa, se tem essa possibilidade de trabalhar remoto, como muitas pessoas já estavam trabalhando há 4, 5 anos atrás, eu disse, eu quero trabalhar com isso e eu quero trabalhar o tempo inteiro com isso. Então, há 3, 4 anos atrás, eu comecei a trabalhar numa empresa da China, eles me contrataram, mas inteiramente remoto, o que significa que eu podia estar em qualquer lugar que eu quisesse, né? Eu só precisava entregar meu trabalho, que é a base de toda a ideia do trabalho remoto. Não importa onde você está, não importa as horas, o que importa é, precisa ser feito isso, X, e você tem que trabalhar em X, e entregar X bem feito. Então, comecei a trabalhar com a empresa da China a primeira vez, que era inteiramente remoto, e desde então eu só trabalhei com empresas que são 100% do tempo remotos. Basicamente é isso, né? Bacana, bacana, sensacional. E falando um pouquinho antes dessa sua experiência com a empresa da China, focando no cenário antes disso, antes do trabalho remoto, você falou que tem a formação aí da área de tecnologia, de TI, e atuava mais na parte de processos. E isso você fazia como consultor, como empregado dentro de empresas. Eu imagino que você cumpria horário, tinha nível de hierarquia, tinha horários fixos. Isso incomodava você? A questão de talvez deslocamento de trânsito, uma coisa que eu imagino que você não tenha mais hoje, esse problema. O que naquele cenário incomodava você que hoje, enfim, você não tem mais esse tipo de problema? Diversas coisas, na verdade, né? Certamente, tu tem completa razão, me incomodava. Eu sempre tive essa visão na minha vida de que a coisa mais valiosa que existe é tempo, né?
Tempo é a medida mais importante para todas as coisas, é a maior moeda, a maior... Não existe valor maior que tempo. Porque tempo é do tempo que se faz todas as coisas que a gente tem interesse na vida, que seja estar com nossos amigos, com a nossa família, seja aprender novas coisas, seja hobby, lazer. Tudo depende de tempo, né? E se você trabalha num emprego, digamos que seja... Vamos ser até otimista, que você demore 1 hora para ir e para voltar. Eu conversei com pessoas que demoram 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e até mais. Na verdade, eu tenho uns colegas, conheci recentemente alguns desenvolvedores, programadores na Nigéria, e eles demoram 6 horas para ir para o trabalho e 6 horas para voltar. Vê que coisa absurda, né? Então, 6 horas para ir, 6 para voltar, são 12 horas. Eles dormem 8 horas. Eles não têm como dormir 8 horas, na verdade, porque senão aí já seriam... eles demoram 6, 12, 20 horas no dia, entendeu? Então é um dia que não tem matemática que feche, e eles demoram isso, e não é assim, ó, uma pessoa ou outra, é um pouco da realidade do país deles. Mas enfim, digamos que você demore 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Imagina 2 horas por dia, né? 2 horas por dia, uma pessoa com todos os recursos que a gente tem hoje, inclusive recursos de graça, né, gratuitos. Tu pode aprender na internet o que tu quiser, a programar, outras áreas. Eu conheço mais nessa área de TI, né? Eu posso falar mais pela área de TI, mas pela área de TI eu sei que tu pode aprender qualquer coisa. Tu quer aprender uma linguagem de programação, tu aprende de graça, se tu tiver vontade, etc. E se tu tiver bom direcionamento, você tem que procurar pessoas que possam te direcionar e ajudar, te dar coaching, guidance, né? Então, assim, 2 horas que tu perde no ônibus, indo e voltando, seriam 2 horas que em 1 ano tu poderia virar, vamos dizer, 1 ano e meio, 2 anos, tu poderia virar um data scientist, ou um cientista de dados, que é a profissão mais top do mundo, que é um cara ganhando $150 mil por ano, que é um salário incrível, sabe? E isso as pessoas poderiam aprender de graça, estudar de casa. Claro, não tô dizendo que é uma coisa tão fácil e tal, porque você vai ter que parar e se dedicar e várias coisas, né? E nunca é fácil. Mas é possível. E muita gente conseguiu chegar lá. Eu conheci pessoas que fazem isso. Eu mesmo, tudo que eu trabalho hoje no lado da tecnologia, na minha experiência, eu trago 20 anos de gestão de projetos e tal, mas no lado de tecnologia, tudo que eu sei, blockchain, data science também, etc., eu aprendi por mim mesmo, com uma boa direção de outras pessoas mais experientes, que me explicaram, né, que me ajudaram, que me orientaram, mas a partir do que eles me orientavam, eu ia lá, procurava os cursos, eu procurava material grátis na internet, eu procurava vídeos e aprendia e desenvolvia a partir daí. E eu acho que qualquer um pode fazer isso, e retomando a pergunta que eu estou digredindo muito, né, mas a ideia era 2 horas do teu dia, se tu dedicasse 2 horas do teu dia em 1 ano, quanta coisa tu não pode fazer, entende? E o trabalho remoto te proporciona isso. Porque o trabalho remoto, eu posso trabalhar minhas 8 horas que eu trabalhei no escritório, e geralmente essas 8 horas são muito mais produtivas, tem muita pesquisa, se vocês lerem, centenas de pesquisas hoje, em que diz que quem trabalha em casa ou trabalha remoto é mais produtivo do que quem trabalha no escritório. E tem vários motivos óbvios para isso, né? Que é distração no escritório, que é... geralmente escritórios não são bem estruturados e empresas remotas são bem estruturadas, ou seja, tem que seguir os passos, e quando tem os passos certos para seguir, tu produz melhor. Então, eu era muito descontente com o modelo de trabalho por perder tempo em reuniões idiotas no escritório, porque é só escritório, ou então no trabalho a gente tem tanta distração que tu trabalha tão pouco, produz tão pouco, e tem tanto tempo perdido com isso, aquilo, e tem tanto custo, né? Porque se tu tiver o mesmo emprego no escritório e o mesmo emprego em casa, tu pode ganhar menos em casa, tu vai ganhar mais, na verdade. O dinheiro vai render mais, porque não precisa ficar comprando roupa para ir trabalhar, não precisa ficar gastando com almoço caro no restaurante, não precisa... Várias coisas, não precisa estar gastando gasolina, estacionamento ou transporte, seja o que for. Então, sim, eu era sempre desconfortável em trabalhar no escritório. Ir no escritório, só para ir no escritório, se o que tu pode fazer, se pode fazer no computador, não tem muito motivo para ir no escritório, né? É só completa perda de tempo e custo. E não só para as pessoas, o que, como consultor, o que eu venho mostrando nos últimos anos para algumas empresas, é que elas ganham muito dinheiro como isso também. Imagina,
você está pagando grandes prédios, infraestruturas o ano inteiro para levar gente lá, que elas poderiam trabalhar de casa, dá um computador para cada pessoa, paga o computador para elas, paga o que elas precisam de equipamento, paga, e sai muito mais barato do que ter um prédio, do que ter alguma coisa nesse sentido. Sim, faz todo sentido, né? Hoje, se você for parar para pensar um pouquinho além, a questão do trabalho remoto, ela impacta até no ecossistema e na natureza, porque daí você reduzindo ou eliminando a questão do deslocamento de ônibus, de carro, do que for, você eliminando esses poluentes, você tem um impacto menor na natureza, os custos da empresa, como você falou, também são menores com a questão dessa trajetória, desse trajeto, e mais os custos de manter o funcionário dentro de um local de trabalho, e faz muito sentido. E o que você falou que até faz também mais sentido ainda, e é muito forte quando cai a ficha, é o que a gente pode fazer com esse tempo que a gente perde. 1 hora no trânsito, 2 horas no trânsito, 3 horas no trânsito por dia. É um tempo muito valioso, é um tempo que não volta mais, e é um tempo que, se você para de desperdiçar esse tempo, você pode simplesmente investir em você e, como você disse, daqui a 1 ano, 2 anos, ser um expert em algum determinado assunto, com todas aquelas horas que você estava desperdiçando. Isso aí nossa, quando você para pensar sobre isso, é bem forte, né? Às vezes dá um estalo ali na pessoa que, às vezes, a gente vive isso aí no automático e não está presente para isso. Outro ponto bem interessante que você disse é como existem distrações no trabalho formal, né? Dentro do escritório, dentro das empresas. E eu acho que muito essas distrações, eu acredito que é pelo seguinte: como você está lá, e você está lá obrigado, né? Você vende as suas horas, você tem que estar ali num determinado período até o fim do seu expediente. Então, como você está ali naquele horário engessado, até mesmo você cria várias distrações para você ter os intervalos de tempo e a quebra tentar se livrar daquele horário engessado. Por exemplo, pegar um cafezinho, conversar com um colega de uma outra coisa, ir almoçar, e daí depois do almoço, vai numa loja, vai não sei o quê. Você cria mini intervalos, mini distrações, que, como você está preso naqueles 2 turnos, ali normalmente manhã e tarde, você cria esses pequenos intervalos que acaba te deixando improdutivo, né? Impacta negativamente nas suas entregas, mas você cria isso até às vezes inconscientemente, porque você está ali com o seu horário preso. Na realidade, daquele horário, você está vendendo para a sua empresa. Então, você acaba criando essas distrações para tentar fugir dessa rotina e fugir desse horário que você está vendendo. Bem do contrário, quando você trabalha remoto, você organiza o seu dia para ter o dia mais produtivo possível, tanto para as suas atividades, como para você mesmo, para suas atividades pessoais, as suas atividades externas, ou simplesmente ficar jogando um videogame ou vendo TV dentro de casa, mas você organiza exatamente os blocos de horário, os tempos que você vai ficar trabalhando para não existir desperdício. Quando você está trabalhando remoto, trabalhando em casa, home office, você fica ali focado para, naquele período que você determinou que você vai trabalhar, naquele projeto, você vai fazer o que precisa ser feito naquele dia, naquele momento. Você não fica criando esses pequenos intervalos, essas pequenas distrações que num horário comercial, num horário formal, a gente acaba criando até às vezes inconscientemente, por justamente estar vendendo o nosso tempo. Mas bacana, muito legal a sua... Concordo completamente. Deixa, e se eu puder adicionar, e isso é importante dizer que não somos só nós dizendo, né? Algumas das maiores e mais importantes empresas do mundo já se deram conta claramente disso, né? E elas trabalham com remoto por isso, e elas produzem mais com remoto por isso. Começando na Amazon, indo para Automattic, por exemplo, que produz o WordPress, que é a maior plataforma da internet no mundo. 30% dos sites da internet no mundo são suportados por WordPress. O WordPress nunca teve um escritório na vida. Nunca. Okay? Eles pagavam um escritório, um lounge, não um escritório em São Francisco, se as pessoas quisessem ir lá, sentar lá e usar o computador lá, os funcionários. E eles fecharam ano passado porque ninguém usava. Então, nunca ninguém foi no escritório, na Automattic, e 30% da internet
eles que suportam, é criado em cima de WordPress. Mas e ver o poder da sua empresa, o que eles construíram e nunca tiveram um escritório na vida para começar. Ou da Amazon, que a Amazon expande o remoto deles absurdamente e é a Amazon, né? Mas agora penso o seguinte também, é estúpida uma gestão de quando tu leva as pessoas para o escritório, porque estou controlando você. Para trabalhar aqui, você me dá 8 horas do seu dia. E os gestores olham, esse cara entrou no tal horário, ele tem que ficar 8 horas aqui. É isso que às vezes o modelo de gestão antigo pensa, né? Então, se esse cara entregou 8 horas da vida dele aqui, ele fez o serviço dele. Quando, na verdade, eu posso entregar essas 8 horas e ficar lá na frente do computador, não produzindo nada de realmente criativo, olhando o Facebook, olhando o que seja, trabalhando um pouquinho para entregar um pouquinho, mas não quer dizer nada, entendeu? Ou se eu estou lá 8 horas, o que significa 8 horas? Se 8 horas pode significar que eu entreguei um trabalho que vale R$1, um trabalho que vale R$1 milhão em 8 horas. Exato. Então, assim, o que as pessoas que vêm no remoto cara, eu preciso que tu, nesse período, nessa semana, digamos, entregue esse trabalho. Se vai trabalhar 8 horas, 5 horas, ou sem dormir a semana toda, é contigo. Se tu vai surfar durante o dia e trabalhar à noite, não me interessa. Se tu vai, entendeu? Qualquer coisa, se tu prefere durante o dia jogar videogame, como a gente tá falando, e trabalhar à noite, porque muitas pessoas são mais criativas à noite, por exemplo, ou mais produtivas durante a tarde e à noite. Enfim, não interessa. O que tem que dar é o trabalho. E isso é a medida que todo mundo deveria ver, né? A gente precisa produzir trabalho, não é tempo de entregar nosso tempo de vida. Exato. E voltando ao ponto que tu falou antes, muito bom teu ponto de... como tu disse, do ambiente, do meio ambiente, né? Então a gente está só ajudando o meio ambiente e a gente está mudando várias coisas ali no meio ambiente. Trânsito é comprovado uma das coisas que mais gera estresse no mundo. Estresse gera toda uma cadeia, existe uma network de problemas criados em cima do trânsito, de estresse, de brigas, de problemas pessoais, etc., que começa numa coisa idiota por causa de um trânsito que foi trancado. Reduzindo isso, tu está mudando toda uma situação de relacionamentos, de cadeias de reações, tu está mudando como as cidades são, e tu está mudando inclusive a tua necessidade de viver numa cidade. Como a gente falou uma outra vez, e eu já vi também um dos teus vídeos, tu fala nisso, daqui a pouco, por que eu moro numa grande capital, por exemplo, eu sou de Porto Alegre, mas o pessoal de São Paulo, seja que for a capital, por que tu tem que morar numa cidade que é abarrotada de gente, que é caro pra caralho morar, não sei se pode falar pra ela no teu vídeo, mas enfim, é caro pra caralho pra morar, é abarrotada de gente, violência impossível, inaceitável. Se tu poderia morar numa cidade um pouquinho mais afastada, que ainda tem infraestrutura, mas que é bem mais barata, que a qualidade de vida é melhor. Ou tu poderia pegar e se mudar para uma praia sensacional, entende? Vai se mudar para as praias de Santa Catarina, que são algumas das melhores do mundo, e tu mora numa praia gastando menos do que morar numa capital e tendo uma qualidade de vida 100 vezes melhor, com muito menos violência, com muito menos poluição, etc. E tal. E daí tu desafoga a cidade, que a cidade, ter essas cidades, centros, grandes centros, é um problema em diversos sentidos. Né? Isso tudo remoto te proporciona hoje em dia e tem se desenraizado ao redor do mundo e desenvolvido essas ideias todas, e tem muito mais ideias, mas enfim, é certamente o futuro para várias coisas. Não dizem que todo mundo no futuro vai trabalhar remoto, porque existem trabalhos que ainda exigem a presença, mas certamente, em algum momento, todo mundo que não exige a presença, as empresas vão se dar conta, por que a gente está trazendo essas pessoas aqui trabalhar 8 horas por dia para ficar de babá delas, ao invés de elas ficarem em casa trabalhando e a gente pede o que elas têm que entregar todo dia, ou toda semana, ou todo mês, e elas entregam e pronto. E a gente só olha se elas entregou o que deveria entregar. Então, acho que esse é o futuro, sem sombra de dúvida. Legal, sensacional. E falar para mim, o que motivou você para sair do meio, além desse incômodo que você falou, que você tinha da rotina, do trânsito, o que motivou você para começar a atuar de forma remota, a trabalhos online? Você leu algum livro, falou com pessoas que já estavam no meio, você, enfim, fez algum treinamento? Conta um pouquinho da história, como é que foi essa virada de chave.
Então, na verdade, eu comecei a ver que estava acontecendo isso no mercado, em algumas empresas, etc., e fiquei interessado e consegui algumas oportunidades, e assim que eu consegui essas oportunidades, eu comecei a olhar por outras pessoas que já estavam, e sim, daí eu fui conversar com elas e pedir dicas, e eu acho essa ideia de ter pessoas mais experientes que possam te guiar, muito importante para tudo. Eu ainda faço isso hoje, eu tenho 20 anos de experiência numa área e mas eu continuo desenvolvendo em outras áreas adicionais, e sempre quando eu tento aprender uma coisa nova, ou entrar numa área nova, eu sempre tento quem é que pode ser meu guia, meu mentor, meu coach nessa área, porque facilita muito, né? Essas pessoas, tu pode até aprender por ti mesmo quase tudo, ou talvez tudo, mas daí o processo às vezes é um pouco mais delongado, e tu vai tropeçar mais vezes, e as pessoas vão dizer, olha, ao invés de tropeçar aqui e aqui, já vai por aqui que tu vai aprender mais, e daí tu aprende mais rápido, e tu se sente mais confiante, mais confortável, acelera o processo e tudo. Então, sim, procure pessoas com experiência, procure pessoas que possam te indicar os caminhos, o que você deve ler. Pessoas me indicaram alguns livros e eu segui o livro das pessoas. Pessoas assim, me indicaram cursos, eu segui os cursos que as pessoas me indicaram, e elas mesmas me deram diversos atalhos. Bacana. Legal, legal demais essa experiência, esse relato que você está falando. Deixa eu entender, então, assim, para quem está assistindo a gente agora e talvez, muito possivelmente, ele ainda está nesse modelo engessado, nesse modelo tradicional que está vendendo as horas ali, ao invés de estar trabalhando por entrega, trabalhando por projeto. Para essa pessoa que está assistindo, o que você considera como um início, a pessoa buscar uma forma de vender o serviço dela de forma online, talvez com freela, ou talvez fechar algum contrato com uma empresa que ela consiga conciliar com o trabalho atual dela, ou que ela crie infoprodutos? O que você visualiza que seria um início para quem está buscando essa virada de chave? O início é consumir... eu diria que o início poderia ser consumir tanta informação quanto possível. Então, para ler, começa a explorar o que tem disponível de material na internet, tem material, vídeos, palestras, assim, tudo. Começa daí depende de cada pessoa faz, é claro, né? Então, explora também dentro da sua área, quais são as empresas, etc. E procura quem possa te ajudar nos primeiros passos mais específicos. Quem pode me... Ok, eu li isso, eu li aquilo, eu achei esse vídeo, eu achei aquilo, mas agora tá, como eu vou... Provavelmente você vai precisar de alguém, se você não conhece ninguém, você vai precisar de alguém experiente que diga como eu cruzo essa etapa, primeiro, quais são meus primeiros passos efetivos para chegar lá, né? Então, procure pessoas que têm experiência que possam te ajudar, te guiar, e consumir material, conteúdo, eu digo a educação, né? Tipo, tem tanto conteúdo pra gente aprender coisa, tipo, poderia passar o dia, se eu não tivesse trabalhar, eu passaria o dia todo aprendendo coisa e o resto da vida, e é tudo, e não é tipo assim, ó, por obrigação, aquela coisa de colégio, tem que aprender isso, não, conteúdo é bacana hoje em dia, é bacana, e, poxa, só depende de cada um de nós achar o que a gente gosta realmente. Eu adoro, eu cheguei em casa do trabalho e eu vou procurar no YouTube um vídeo daqueles assuntos que, na verdade, eu trabalho o dia todo já, mas porque eu gosto daquele assunto e eu quero aprender um pouco mais sobre aquele assunto. Eu acho que todo mundo pode, quando achar alguém que gosta, vai fazer isso, sabe? Porque essa é uma boa medida. Quando tu chega em casa depois do trabalho e ainda quer ver um pouquinho mais daquele assunto de trabalho, quer dizer que, poxa, tu gosta daquilo, entendeu? Então, encontre o que você gosta e dentro daquilo que você gosta, explore como você pode desenvolver naquilo que você gosta dentro de uma área remota, de uma área com empresas do lugar, e tudo funciona. Eu já trabalhei como freelancer, eu já trabalhei como consultor, eu já trabalhei como desenvolvendo produtos, infoprodutos. Então, assim, tudo funciona. E agora eu trabalho com uma empresa de blockchain direto na empresa, como parte da empresa. Então, tem para todo mundo e de todos os formatos, e você tem que definir o que é você. Então, qualquer um você vai conseguir, e qualquer um você pode ganhar dinheiro e viver bem.
O que importa é você se dedicar e procurar alguém que... E se dedicar é se dedicar, né? Tipo, não é que em um mês a gente se transforma da água para o vinho. Dedicar, às vezes, demora tempo. Você paciência e persistência. E demora tempo com dedicação, né? Não é tipo, eu fiz uma coisa hoje e vamos ver se essa coisa que eu fiz hoje daqui a um ano dá resultado. Não, é durante um ano tu fica aprendendo, estudando e mandando currículo e falando com outras pessoas e aprendendo mais. E tu não para de aprender nunca, na verdade, né? Então, Exato. é isso aí, você precisa ser persistente. O que eu acho sempre diferencial é se você achar pessoas que vão te ajudar no caminho, te instruir, porque essas pessoas sempre podem te dar, sabe, alguns atalhos na tua área. Então, claro, depende do que você faz, então tem que encontrar uma pessoa experiente mais para o que você quer fazer. Legal. Complementando, acho que é usar um pouco da modelagem, né? Modelagem, independente do que você for fazer, seja trabalhar online, trabalhar remoto ou qualquer coisa que você deseja atingir, é você procurar pessoas profissionais ou, enfim, pessoas que já chegaram naquele ponto que você quer chegar também e modelar o que essas pessoas fizeram, que deu certo, o que elas fizeram de bom, que você pode pegar de toda a jornada dela e você pode também replicar na sua jornada para você atingir esse objetivo. Acho que complementando aí o que você disse, eu acho que seria mais ou menos isso. É exatamente isso. Concordo completamente. Legal. Então, deixa eu te perguntar, se você, lá no início, quando você começou essa sua virada de chave, ia trabalhar de forma remota, o que você faria diferente? Tem algo que você não faria se você fosse começar de novo? Não sei se começou com uma poupança, se foi com a cara e com a coragem. Qual que seria uma dica aí para quem está querendo migrar, querendo fazer esse tipo de trabalho, que você daria? O que eu faria diferente? É difícil dizer. O que eu faria... ok. O que eu faria diferente, não é que eu faria diferente, eu veria diferente, eu pensaria diferente, não se assuste tanto com erros e com falhas, e com não deu certo algumas vezes, entende? E isso faz parte, e tipo, vai dar erro, vai dar falha, não interessa. E você tentar uma coisa simples, vai dar erro também, falhas, e você tentar uma coisa maior, vai dar erros e falhas, então vai pro maior de uma vez, né? E a segunda coisa é eu ter menos medo de enfrentar grandes desafios. Coisa que eu sempre digo é, cada vez que eu tive um problema, uma caída, assim, por exemplo, quando eu era consultor, tinha menos, o mercado estava problemático na área econômica, e daí refletia, por exemplo, em consultorias, em vez de entrar em desespero ou de cair junto com o mercado, eu sempre usei esses momentos para aprender coisas novas e depois dessas crises fazer algo melhor do que eu estava fazendo antes, ganhando mais dinheiro e com uma melhor reputação e coisa. Então, assim, tudo na base de aprender e persistir e não ter medo de, às vezes, assumir riscos maiores e desafios maiores, sobretudo, sabe? Alguns desafios grandes e, enfim, não tem que ter medo. Meter o peito e, claro, se dedicar, né? Não adianta meter o peito, mas não te esforçar com horas de aprendizado. Então. Deixa eu te perguntar, então, para fechar, desses últimos anos de trabalho remoto, quais os lugares que você conheceu que você ainda não conhecia, que você ainda não tinha trabalhado, tanto no Brasil como fora? Cara, quando eu comecei a viajar, na verdade, eu fui primeiro para Santa Catarina e morei numa das praias de Santa Catarina, uma praia que eu adoro. Fiquei lá morando um tempo e trabalhando de lá. E é outra coisa que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas acham que tem que ir para outro país ou coisa, mas o Brasil tem lugares maravilhosos. Poderíamos morar em diversos lugares dentro do Brasil mesmo. E é aquilo que a gente falou, né? Sem ser em centros, com um lugar com melhor qualidade de vida, etc. Então, eu morei em algumas praias em Santa Catarina, depois eu fui para os Estados Unidos, morei um tempo nos Estados Unidos, na Flórida, morei na Califórnia, morei na Europa em alguns diferentes países, morei na Tailândia, e agora eu já estou aqui no meu segundo mês na Romênia. E daqui eu vou morar uma temporada, depois daqui eu vou morar uma temporada na Espanha, e tudo isso
graças à possibilidade de trabalhar remoto, porque, na verdade, quem me contrata não se importa onde eu estou, desde que eu entregue meu trabalho, eu posso estar onde está, e viajando como remoto, na verdade, depois se descobre, é uma coisa que é fácil de conciliar, não é caro, porque muitos lugares são bem mais baratos que morar no Brasil, inclusive, e você consegue aconselhar sua agenda de trabalho, de viagens, etc. E, enfim, que é uma coisa que só o remoto me proporcionou, e sem o remoto não teria conseguido fazer isso nunca. Né? Bacana. É a liberdade, né? A questão, você trabalha remoto, trabalha em casa, não quer dizer que você trabalhe menos. Na realidade, acho que você trabalha mais focado, você trabalha por entrega, por projeto, e muitas vezes até trabalha mais, né? Dependendo da quantidade de projetos que você pega e do esforço que você tem que colocar nisso, acho que você acaba muitas vezes trabalhando até mais do que fosse trabalhar num modelo tradicional. Anderson, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela compartilhar o teu conhecimento e a tua jornada. E os minutos finais aí para você se despedir da galera, encerrar, de repente passar os seus contatos, alguma coisa, algum site, algum meio que as pessoas possam entrar em contato com você, se você quiser, né? Obrigado, na verdade, você, Roger, por esse convite. Se alguém quiser entrar em contato, acho que a melhor maneira é entrar em contato com o Roger, e o Roger consegue entrar em contato comigo, daí bem fácil. E é isso, galera. Um cara que não tem erro. Vai embora. O negócio é fazer, né? O negócio é fazer. Obrigadão, viu? Um abraço para você. Até mais. Obrigado a você, Roger. Até mais.